A eleição presidencial dos Estados Unidos de 2024 chegou ao fim, mas a atenção continua voltada para o período de transição de Trump. Na noite de 7 de novembro, horário do leste dos Estados Unidos, Trump fez sua primeira nomeação para o gabinete, escolhendo Suzy Wiles como sua chefe de gabinete. Quem é Suzy Wiles, a nova chefe de gabinete de Donald Trump? Gentil e elegante, ela não parece se encaixar no estilo típico de Trump, vista em figuras como Matt Gaetz e Elon Musk. Frequentemente vista usando blusas e cardigans, brincos e colares de ouro, o cabelo grisalho bem penteado de Suzy Wiles dá-lhe a aparência de uma avó vizinha que poderia lhe trazer biscoitos caseiros. No entanto, no mundo da política, Suzy Wiles está longe de ser simples. Hoje, apresentamos esta estrategista política que saiu dos bastidores para o centro das atenções, a elegante Suzy Wiles. Conhecida no Capitólio como a republicana mais poderosa de quem você nunca ouviu falar, Wiles nunca recebeu a atenção da mídia que merece. Ela é a pessoa que ajudou Trump a transformar sua imagem de uma celebridade controversa da internet para um político radical e especializado, fazendo mudanças cruciais ao longo do caminho. Wiles trabalhou no escritório de Washington do representante de Nova York Jack Kemp na década de 1970. Em 1980, ela se juntou à campanha presidencial de Ronald Reagan como coordenadora de agenda. No entanto, foi na Flórida que Wiles realmente se destacou. Nos anos 1990, ela atuou como chefe de gabinete de John Delaney, então prefeito de Jacksonville. Delaney não era uma figura comum, ele foi prefeito de Jacksonville por 8 anos e cresceu na Rust Belt. Embora o impacto exato dessa experiência em Suzy Wiles seja incerto, o estilo pessoal único de Delaney certamente a influenciou de alguma forma. Em 1995, John Delaney derrotou o ex-prefeito Jake Goddard, tornando-se o primeiro republicano eleito como prefeito desde a era da reconstrução. Seu sucesso foi notável não apenas por vencer um oponente democrata em uma área tradicionalmente dominada pelos democratas, mas também pelo seu estilo de comunicação franco e direto e sua abordagem aberta. Delaney apresentou um plano abrangente para melhorar Jacksonville. Financiado com 2,25 bilhões de dólares através de um referendo público, o plano visava pavimentar todas as ruas que estavam sem asfalto desde 1985 e melhorar as calçadas e áreas para pedestres no centro da cidade. Esse extenso plano de renovação urbana, gradualmente concluído ao longo de 10 anos, transformou Jacksonville na cidade com o maior sistema de parques dos Estados Unidos. Durante seu mandato, John Delaney também reduziu as taxas de impostos em 10%, aumentou a eficiência e racionalizou a força de trabalho municipal. O sucesso de Delaney em políticas públicas estava intimamente ligado aos seus esforços de construção de imagem. Trabalhando de perto com Delaney, a jovem Suzy Wiles aprendeu 2 lições importantes: como manter uma postura gentil ao abordar tópicos controversos e a importância de um estilo ousado que favorece a colaboração. Wiles, gerente de campanha de Trump para sua candidatura em 2024, é amplamente creditada por sua vitória. Eu venho de um contexto político tradicional, explicou. Nos estágios iniciais de sua carreira, a etiqueta era crucial e havia certas expectativas a esse respeito. No entanto, ela observou que o Partido Republicano de hoje é diferente. Para alcançar seus objetivos, é necessário se adaptar às mudanças. Nos anos 2000, Suzy Wiles decidiu se afastar e entrou em reclusão por um tempo. Quando reapareceu, tornou-se a parceira ideal para ajudar candidatos de fora a vencer eleições. Na eleição para governador da Flórida em 2010, Wiles foi creditada por ajudar a eleger o empresário Rick Scott. Embora Scott contasse com o apoio de figuras como McConnell e Jeb Bush, ele era mais conhecido na época como financiador de um grupo médico envolvido em casos de fraude e evasão fiscal. Eventualmente, o grupo Columbia HCA, que ele liderava, admitiu 14 crimes e pagou mais de 600 milhões de dólares em multas. Mesmo afastado da linha de frente do capital de risco, Rick Scott continuou a enfrentar controvérsias e escrutínio da mídia a cada investimento. A participação de Suzy Wiles deu a Rick Scott uma direção clara para sua campanha.
Ao enfrentar acusações do oponente democrata Bill McCollum sobre seu histórico empresarial fraudulento, Scott refutou as alegações afirmando que seu trabalho nunca havia sido investigado pelo FBI. Estaria Suzy Viles por trás dessa estratégia? A resposta é óbvia. Rick Scott venceu em novembro de 2010, em meio ao movimento Tea Party e à reação contra as políticas de saúde de Obama após as perdas dos democratas nas eleições de meio de mandato. Há 14 anos, Viles não era a figura gentil e avó que é agora. Ela era uma estrategista astuta, posicionada atrás de seu candidato com uma xícara de café, monitorando silenciosamente seu desempenho. Os conselhos de Viles e a transformação de Scott foram fundamentais. Ela incutiu nele uma mentalidade combativa, enfatizando que lutar contra o mundo poderia unir a equipe de campanha de um outsider. Ela disse a Scott que a lealdade mútua e a disposição de compartilhar segredos os tornariam uma equipe mais forte, pois se apoiariam mutuamente contra o mundo. Esse estilo agressivo e confrontador era inédito nas campanhas para governador republicanas da Flórida, que tradicionalmente buscavam atrair eleitores de ambos os partidos. No entanto, Viles percebeu que a era da internet havia mudado o jogo. As pessoas não favoreciam mais candidatos bipartidários ligados a interesses ocultos. Em vez disso, preferiam candidatos de fora do sistema, mesmo com escândalos, que prometiam mudanças e independência dos interesses estabelecidos. While sabia que derrotar o establishment era fácil, mas unilo era desafiador. Após a vitória de Scott nas primárias, o presidente do Partido Republicano, o senador John Trasher de St. Augustine, criticou severamente a equipe de campanha de Scott, distanciando-se de sua abordagem populista. No entanto, Viles, com sua vasta experiência sob a liderança do prefeito mais bem-sucedido de Jacksonville, compreendia a dinâmica. 2 dias depois, ela organizou uma reunião e um jantar com Trasher, onde delineou sua visão ambiciosa para a dominação do Partido Republicano na Flórida. Ela tinha como objetivo formar várias Suzy Viles para ajudar todos os candidatos republicanos a vencer eleições, transformando a Flórida em um reduto republicano. Trasher, embora inicialmente cético, ficou encantado com a visão de Viles, o que ajudou a acalmar a situação. Ele então entrou em contato com Adam Hollingsworth, ex-chefe de gabinete de John Peyton. Juntos, Viles, Trasher, Hollingsworth e Rick Scott se reuniram para um jantar e resolveram todas as questões. Durante aquela eleição, nunca se tinha visto o Partido Republicano da Flórida tão unido, marcando o primeiro grande sucesso na carreira de Suzy Viles. Em 2012, enquanto Obama enfrentava crises no Oriente Médio e o incidente na Líbia, Suzy Viles tornou-se gerente de campanha do candidato republicano. John Huntsman era diferente de Rick Scott, teimoso, recusava-se a seguir os planos de imagem de Viles. Seu orgulho e arrogância o faziam acreditar que bastava mostrar sua simpatia, características conservadoras e sua imagem como o crítico mais bem informado de Obama para garantir a vitória. Viles tentou trabalhar com Huntsman, mas teve pouco impacto. Sua autoconfiança o levou à queda, com especialistas políticos chamando sua decisão de um enorme erro tático. Durante o primeiro debate, os moderadores quase não se dirigiram a Huntsman, e essa estrela republicana promissora logo saiu da corrida, nunca mais se envolvendo na política. Quando Huntsman se retirou, Viles já havia se distanciado dele. Ela optou por permanecer na Flórida e não buscou um papel como gerente de campanha federal ou organizadora de equipe. Em 2016, outro outsider a encontrou. Através de conexões com o movimento Tea Party, Donald Trump procurou Suzy Viles, pedindo que ela fornecesse estratégias de campanha e criasse anúncios para o crucial estado da Flórida. Comparado ao seu trabalho anterior em âmbito nacional para um candidato presidencial, trabalhar para Trump na Flórida foi mais acolhedor, embora menos recompensador. No entanto, para Viles, as características de Trump lembravam Rick Scott, talvez um político outsider ainda mais bem-sucedido, controverso e vaidoso, mas igualmente carismático. Ela rapidamente transformou Trump na Flórida em uma figura paternal calorosa, amado pelos conservadores do estado como um pai ou avô, um empresário bem-sucedido com a missão de combater a corrupção. O mais importante,
Ela retratou Trump como um guardião do modo de vida americano, livre e sem restrições. Inicialmente, Trump não tinha essa imagem ao longo da campanha de 2016. Trump explora principalmente a raiva do público americano contra o establishment, aproveitando personalidades combativas que repeliam republicanos tradicionais. Sua narrativa era a de um representante do Rust Belt e um revitalizador da indústria manufatureira, uma segunda vinda de Reagan, conforme idealizado por seu conselheiro Steve Bannon. Mas Suzy Wiles, adaptando-se às condições locais, percebeu intuitivamente que Trump, esse playboy rebelde de longa data, também poderia ser moldado como um defensor dos valores familiares tradicionais. Esta foi a primeira vez que Trump projetou tal imagem nacionalmente, levando a sua vitória apertada sobre Hillary Clinton na Flórida. Ele se transformou de um playboy de longa data em um campeão dos valores familiares tradicionais e dos princípios evangélicos. Na eleição de 2016, Trump derrotou Hillary Clinton na Flórida por uma margem apertada de 1,2%. Em 2018, um congressista da Flórida ganhou o favor de Trump ao apoiá-lo firmemente na revogação do Obamacare. Trump então perguntou se ele estaria interessado em concorrer ao cargo de governador em 2019. DeSantis ficou entusiasmado, mas precisava de orientação para garantir o sucesso de sua campanha. Através de sua esposa Casey DeSantis, que havia pesquisado sobre Wiles, DeSantis e Wiles rapidamente formaram uma forte conexão. Com a recomendação de Trump, Suzy Wiles, uma nativa de Jacksonville, foi apresentada a DeSantis por sua esposa, Casey DeSantis, que havia pesquisado sobre Wiles. Na campanha de 2018, DeSantis venceu a eleição para governador da Flórida com a ajuda de Wiles, tornando-se um dos governadores mais jovens da história do estado. No entanto, como mencionado anteriormente, DeSantis de repente se voltou contra Wiles, acusando-a de vazar informações durante sua campanha. Wiles ficou perplexa, nunca tendo encontrado tal traição e crueldade em sua carreira política. Trump, no entanto, era diferente. Ainda não exploramos o histórico de Wiles. Ela é filha do famoso jogador da NFL e locutor Pat Summerall. Embora não busque os holofotes, seu pai teve uma influência significativa sobre os jovens que cresceram nas décadas de 1950 e 60, incluindo Trump, que sempre foi fascinado por celebridades da TV. Trump também apreciava o forte pedigree de Wiles, semelhante à sua preferência por executivos experientes que gerenciam seus negócios. Trump confiou a Wiles a supervisão de uma parte significativa de sua campanha, reconhecida como seu esforço mais disciplinado e bem executado. Apesar de sua postura gentil, a influência de Wiles sobre Trump fez com que ele se apoiasse cada vez mais nos valores familiares, no conservadorismo e nos princípios tradicionais em suas comunicações. Esses valores refletem a visão de mundo de Wiles. Ela está profundamente empenhada em exercer influência sobre figuras políticas. Mesmo com o salário modesto de uma gerente de campanha e as extensas responsabilidades de moldar a imagem do presidente e gerenciar suas gafes, Wiles alcançou o que poucos ao redor de Trump conseguiram. Suzy Wiles transformou os deslizes de Trump em reflexos de sua franqueza e genuína preocupação pelo povo, ganhando seu respeito e mostrando que ele estava melhor quando seguia seus conselhos. Ela teve uma influência significativa sobre ele, sendo uma figura altamente organizada e dura como pregos, apesar de sua aparência suave. Após a escolha de Wiles como chefe de gabinete da Casa Branca, o senador Marco Rubio da Flórida, um apoiador de Trump, comentou na X que o presidente eleito havia escolhido uma mulher forte e inteligente para o cargo. Muitos na administração inicial de Trump achavam que seu trabalho era ensiná-lo, manipulá-lo e familiarizá-lo rapidamente com Washington, ou usá-lo para expandir sua própria influência. Mas Wiles nunca interferiu ou manipulou os pensamentos diários de Trump, preferindo ganhar seu respeito e mostrar que ele estava melhor quando seguia seus conselhos. A partir de 2019, Trump começou a se aproximar cada vez mais de grupos de teorias da conspiração, movimentos anti-vacina e movimentos populares contrários ao establishment americano, obtendo diversas influências negativas. Wiles deveria gerenciar essa situação e impedir que Trump se envolvesse com esses grupos, mas não conseguiu fazê-lo. Em vez disso,
Ela aconselhou Trump a manter suas decisões uma vez tomadas e a não recuar, independentemente dos desafios. Isso era algo que o astuto empresário nova-iorquino achava difícil de fazer e relutava em manter. A força de Viles está em saber o momento certo de agir, gerenciando homens obstinados ao longo de uma carreira política e de lobby. Elogios tornaram-se sua principal ferramenta para lidar com políticos homens proeminentes, ajudando a executar a agenda presidencial e equilibrando prioridades políticas e de políticas públicas. Em 2016, quando Trump conheceu Viles pela primeira vez, sua natureza combativa o fez pensar que ela era apenas mais uma republicana do establishment. Ele a chamou para sua mesa e, usando uma linguagem cheia de palavrões, reclamou sobre como os republicanos do establishment na Flórida não o apoiavam. Viles respondeu com profissionalismo e determinação, mostrando sua capacidade de enfrentar figuras poderosas. Às vezes, as pessoas só percebem o quão bom algo é depois que o perdem. Quando DeSantis se voltou contra Viles e a acusou de deslealdade a Trump, ele não encerrou imediatamente a carreira de Viles. Durante seu período mais difícil, após a derrota na eleição de 2020, Trump descobriu mais sobre as capacidades de Viles. Após a presidência, ele ficou descontente com vários assessores. Ela rapidamente se reconecta com aliados como Branch e o estrategista republicano Chris Lachivita. Mas por que Trump escolheu Viles? Com sua intuição aguçada, ele percebeu que perder o poder político permitiria que DeSantis seguisse um caminho semelhante ao de Trump sem ele. Portanto, ele precisava de Suzy Viles. E Suzy Viles executou essa tarefa brilhantemente. A partir de 2023, enquanto Trump e DeSantis competiam nas primárias, Viles aconselhou Trump a evitar responder, rebater ou participar dos debates primários. Em vez disso, ela o incentivou a manter seu mistério, deixando seus oponentes em suspense e temor. Trump seguiu esse conselho. Quando os candidatos republicanos realizaram o primeiro debate das primárias, Trump optou por não participar. Em vez disso, ele apareceu no programa de Tucker Carlson, discutindo como a América poderia recuperar seu respeito. Esse foi um momento decisivo. A força de Viles está em sua abordagem suave. Ao contrário da personalidade agressiva de Trump, comparada ao vento norte, Viles prefere usar a lógica da maioria dos políticos, persuadindo-os habilmente a usar seu próprio raciocínio para validar suas ideias. Sua abordagem é mais profissional do que a de muitos políticos. Viles trabalhou na campanha de Trump ao lado de Chris Lacivita, um veterano da política republicana com décadas de experiência. Na manhã de 6 de novembro, no comício de vitória de Trump, Lindsey Graham estava ao lado de Trump. Considerando suas orientações políticas, isso foi uma vitória significativa para as equipes de publicidade e redes sociais de Trump, marcando uma das maiores vitórias políticas da história americana. Viles destacou a importância da publicidade e das redes sociais. Ela é incrível, dizia ele. Não foi surpresa quando ela se tornou a primeira mulher a fazer a transição dos bastidores para o cargo de chefe de gabinete da Casa Branca. Durante seu recente discurso de vitória, Trump chamou Viles de Ice Maiden, enquanto a elogiava como uma jogadora consumada nos bastidores. Por outro lado, os democratas a viam de maneira diferente, rotulando-a como uma promotora das ambições autoritárias de Trump. Ela ajudou Trump a zombar de DeSantis por usar sapatos com salto embutido e gerenciou com precisão as respostas de Trump durante as controvérsias. Apesar de seu papel de destaque, Viles leva uma vida simples e otimista. Ela não passa muito tempo trabalhando todos os dias. Normalmente, ela lê de manhã, faz caminhadas em sua propriedade privada à tarde e assiste seu marido caçar patos selvagens e jacarés com uma espingarda de ar comprimido. À noite, eles preparam grandes refeições para seus filhos usando a caça e os vegetais que colhem. Ela trabalha apenas 3 horas por dia, mas nesse curto período surgem algumas das metáforas mais famosas de Trump. Muitas das frases memoráveis de Trump são criação dela. Durante a campanha, Trump chamou Kamala Harris de camarada Kamala. Outro exemplo de sua sagacidade foi a frase: ela também se esforça para moldar os comentários controversos de Trump de maneira positiva.
Com a ajuda de Viles e sua equipe, cada observação improvisada que Trump faz à multidão do MAGA e que gera polêmica pode ser transformada para destacar sua autenticidade ou para expor problemas dentro da campanha. Embora Viles nem sempre concorde com a maneira como Trump se expressa, ela consegue lidar com esses desafios de forma eficaz. Seu mentor, John Gianni, afirmou: a política é um jogo onde as pessoas podem relevar certas coisas sobre um candidato, mas não sobre outro. Esse entendimento leva Viles a buscar os centristas, republicanos convictos que podem não gostar de Trump, mas se sentem compelidos a votar nele devido a certos aspectos de Harris e dos democratas. Nate Monroe, colunista do Florida Times Union, conhece Viles pessoalmente há 10 anos. Ele menciona que Viles gosta de jardinagem, culinária e observação de pássaros, e que frequenta a igreja toda semana. Se ela morasse no seu bairro e você estivesse doente, ela levaria uma caçarola para você, ele diz. Se você precisasse de um eletricista em sua casa, ela o chamaria e ficaria lá o tempo todo. Se você estivesse hospitalizado, ela o visitaria e enviaria flores antes de sua alta. Para quem está ao seu redor, Viles é uma pessoa extremamente gentil. No entanto, ela também é conhecida por sua retaliação. O mesmo colunista menciona que qualquer pessoa que conheça Viles entende que ela não gosta de confusão. Se alguém a desafiar, enfrentará as consequências. Em janeiro deste ano, Monroe publicou um editorial no Florida Times Union criticando a campanha presidencial de DeSantis, motivado por um conhecido. O artigo começou abordando o envolvimento de DeSantis no escândalo de abusos em Guantánamo e revelou os aspectos mais sombrios de sua vida, concluindo que ele sempre escolhe a crueldade em vez da bondade. No parágrafo final, Monroe mencionou a pessoa que Trump nomeou em seu discurso de vitória, que estava na beira do palco, Suzy Viles, a assessora que DeSantis havia afastado. Quem incentivou Monroe a escrever este artigo? Talvez você ainda não saiba, mas após conhecer esta história, pode ter uma ideia. 10 meses depois, Suzy Viles não é mais apenas uma figura secundária à margem do palco. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se no nosso canal.